Fala, Fogão, fim da quarta rodada da Série B pro Botafogo, empate em 2-2 com Londrina fora de casa, onde mais uma vez, jogando longe do Rio de Janeiro, o Botafogo desperdiçou a oportunidade de sair com os 3 pontos. Primeiro contra o Vila Nova na estreia da Série B, onde com 1 a mais a gente não conseguiu se impor para vencer aquela partida, e hoje aceitando a pressão do Londrina durante pelo menos 80% da partida. Foi impressionante, de forma negativa, a postura do time do Botafogo, que por 2 vezes ficou na frente do placar, mas em ambas ocasiões fez o gol, recuou e deu campo para a equipe do Londrina. Foi assim na primeira etapa, quando fez 1-0, passados 15 minutos ali do primeiro tempo. O Botafogo não via a cor da bola e quando tinha a bola, errava o passe, errava a transição, então ficou encaixotado o tempo inteiro lá no campo de defesa. E no segundo tempo, conseguimos mais uma vez ficar na frente do placar, bastou o time do Botafogo subir um pouco as suas linhas, colocar as peças no campo de ataque, que o gol saiu, e acertar o passe, logicamente, porque a quantidade de passes que o Botafogo errou nessa partida é brincadeira. O índice de acerto de passes foi tenebroso mesmo. Mas quando acertou, a gente conseguiu fazer o 2-1. Só que aí vieram as mexidas do Chamusca e a gente sabe o que aconteceu. O time recuou, o Londrina teve a grande oportunidade antes de fazer o gol, numa cobrança de falta, que a bola foi cruzada, tivemos 2 cabeceios e o Douglas Borges fez a defesa, mas logo no minuto seguinte, com 42 minutos, 43 minutos da segunda etapa, o Douglas Borges falhou, espalmou para frente mais uma vez e o Londrina chegou ao gol do empate. A partida, sinceramente, Fogão, foi muito ruim. O Botafogo não conseguiu produzir durante 80% do jogo. Essa é a grande realidade. Para ser muito honesto, o Botafogo não acertava 2, 3 passes seguidos. Quantas vezes, numa transição defesa-ataque, a gente errou o passe e trouxe o Londrina mais uma vez para perto da nossa grande área? Sinceramente, quando você joga dessa maneira, é só questão de tempo para numa bola vadia, o adversário chegar e fazer o gol. Foi assim no primeiro tempo e foi assim também na segunda etapa. A gente praticamente não conseguiu criar. Realmente começamos bem a partida, com uma postura bem interessante, pisando no campo do adversário. Fizemos o primeiro gol numa cobrança de falta, onde essa falta na verdade foi originada porque o Oyama, lá no início da jogada, fez uma roubada dupla de bola, tocou para o Pedro Castro, que entregou para o Ronald. O Ronald então foi e sofreu a falta. E daí originou o gol do Navarro numa cobrança do Chay, que chegou a 2 assistências e 2 gols marcados em 4 partidas. Realmente um índice muito interessante. E logicamente fica aqui também os elogios ao Navarro, que fez esse gol no primeiro tempo abrindo o placar. Só que daí em diante, o Botafogo simplesmente esqueceu de jogar. Deixou o Londrina crescer na partida, assim como tinha acontecido na partida contra o Remo, vale lembrar, onde no primeiro tempo o Botafogo fez o gol e passado metade da primeira etapa, o Remo se criou, cresceu na partida e a mesma coisa aconteceu na partida de hoje. O mais curioso, Fogão, é que quando o Botafogo sai na frente, logo no começo do jogo, tem tudo para a partida se desenrolar da forma como o Botafogo mais gosta, que é jogar numa transição rápida defesa-ataque. Só que para essa transição funcionar, o passe tem que encaixar, a movimentação tem que acontecer. Só que o que acontece à medida que você vai errando passe atrás de passe? A grande realidade é que a confiança dos jogadores dentro da partida vai diminuindo. E aqueles atletas que poderiam fazer um movimento de saída para dar opção de passe, acabam no inconsciente ficando com aquele alarme na cabeça. Se você sair, alguém vai errar o passe. E aí o adversário pode ter espaço nas suas costas. E com isso o time acaba não saindo. Por isso o Botafogo ficou encaixotado. Com a quantidade de passes que a gente errou e com Londrina, obviamente, querendo subir ao campo de ataque para poder chegar ao gol do Botafogo, a gente simplesmente não via como chegar perto da área do Londrina. Veio o intervalo, eu fiquei na esperança do time do Botafogo voltar com uma postura diferente, mas quando veio o segundo tempo a gente pôde perceber que nada ia mudar. Pelo menos até o Botafogo começar a resolver pisar no campo de ataque. A gente teve uma grande oportunidade com o Chay, que bateu na bola muito bem, mas infelizmente ela não fez aquela curva necessária. E depois com o Rafael Navarro, infelizmente, desperdiçamos a primeira grande oportunidade dessa partida. O Rafael Navarro recebe esse cruzamento do Marco Antônio, se não me falha a memória, mas infelizmente se joga na bola para dar de peixinho e não consegue acertar o gol. A bola vai na rede pelo lado de fora. A partida se desenrola, o Botafogo começa a colocar suas peças mais no campo de ataque e ao acertar os passes, o Oyama consegue surgir como elemento surpresa, fazendo o gol e colocando 2-1 na partida. Passe do Marco Antônio, que vinha fazendo uma partida muito ruim.
a mesma coisa já tinha acontecido contra o Remo. O Marco Antônio estava mal na partida, mas aí participou do início da construção do segundo gol contra o Remo e também da construção do terceiro gol contra o Remo. Mas foram participações muito esporádicas dentro do jogo. Na maior parte do período que esteve dentro de campo, não conseguiu desempenhar um bom futebol. E a mesma coisa aconteceu no jogo de hoje contra o Londrina. O Marco Antônio veio fazendo um jogo muito ruim mesmo. Não apenas ele, como outros jogadores também. O Pedro Castro, por exemplo, muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode apresentar. Mas aí o Marco Antônio, que já ia se enrolando, conseguiu encontrar o Oyama, que entrando como uma flecha pelo meio da área, fez o segundo gol. O Botafogo, a partir daí, até demonstrou que poderia continuar em cima do Londrina, mas aí vieram as mexidas do Chamusca. E, sinceramente, as substituições do Chamusca, que deveriam colocar o time do Botafogo mantendo o controle da bola e do espaço, colocaram o time do Botafogo mais recuado, dando campo pro Londrina. E aí, quando você faz isso, Fogão, como dizia Muricy Ramalho, a bola pune. Você recua mais uma vez, depois de fazer o gol, dá campo pro seu adversário e, obviamente, quando você faz isso, as falhas podem acontecer. A gente teve uma primeira oportunidade de gol do Londrina numa cobrança de falta, conforme eu disse anteriormente. Foram 2 cabeceios praticamente dentro da pequena área, mas no lance seguinte não teve jeito. O Botafogo foi e sofreu o gol numa falha do Douglas Borges. O PV afastou errado essa bola, o jogador do Londrina estava completamente livre na frente da grande área, acertou o chute, ok, o Douglas Borges poderia estar com a visão encoberta, conforme aconteceu diante do Remo, mas diferente da partida contra o Remo, onde o impedimento salvou o goleiro, dessa vez não teve jeito e o Londrina conseguiu fazer o gol do empate. Lembrando que no primeiro gol sofrido pelo Botafogo nessa partida, nós também tivemos falhas. Afinal de contas, não pode o jogador adversário cabecear sem sair do chão e sem ser incomodado. Foi assim que nasceu o primeiro gol do Londrina. Então a gente teve falha em ambos os gols. Falhas feias, diga-se de passagem. Um jogador não saiu do chão para cabecear, praticamente ali na pequena área no primeiro gol, e o Douglas Borges entregando essa bola, espalmando mais uma vez para frente. Claro que a gente teve aí o lance do PV, que afastou errado, e a falta ali de posicionamento de algum atleta, o Barreto ou mesmo o Ricardinho, que tinham entrado ali no meio de campo do Botafogo, pra gente poder pegar essa segunda bola. Não tinha ninguém do Botafogo ali. Então foram 2 falhas muito gritantes que levaram o Londrina a fazer 2 gols e decretar o empate. O Rafael Moura ainda teve a bola da partida, mas infelizmente, pela falta de ritmo, nitidamente pela falta de ritmo, ele acabou errando aquela bola. Era o gol do jogo pra gente sair com a vitória. 3-2 no placar, 3 pontos muito importantes. Mas infelizmente, talvez por ironia do destino, digamos assim, o cara que foi contratado para fazer gols acabou perdendo o gol que daria vitória ao Botafogo. Não vamos colocar tudo aqui na conta do Rafael Moura, tem sim sua parcela de responsabilidade nesse empate, poderia ter decretado a vitória naquele 3-2, mas a gente não tem como deixar de comentar a postura da equipe, a quantidade de passes errados, as mexidas do Chamusca e as falhas coletivas e individuais que a gente cometeu nessa partida. O Botafogo não quis matar o jogo, essa foi a sensação que ficou. Fez o primeiro gol, recuou. Fez o segundo gol, recuou logo em seguida. Então a gente chamou o adversário. A bola pune, essa é a grande realidade. E mais uma vez a gente fica lamentando. São 2 jogos fora de casa e poderiam ser 6 pontos conquistados, mas ficamos apenas com 2. São 4 pontos que a gente deixou pelo caminho e a esperança que fica é que no fim do campeonato não faça falta. Mas e você, Fogão? O que você achou do jogo de hoje? Qual é a sua opinião sobre o desempenho do Botafogo, o desempenho individual e o desempenho do Chamusca também? Que, conforme eu disse depois da partida do Remo, não dá pra gente ir de 8 a 80. Não dá pra ir de fora Chamusca pra Chamusca eterno. As críticas acontecem quando o time não apresenta um bom futebol. E no jogo de hoje, esse futebol não apareceu. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço também, por gentileza, que se inscreva no canal se não for inscrito. O botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. É só você clicar nele e depois no sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.